Olá, meu nome é Flávia Andrade Almeida, eu sou psicóloga, mestre em filosofia, fui convidada a falar um pouco da minha pesquisa nessa série de vídeos do Prêmio Filósofas. Antes de falar um pouco da minha pesquisa, que é sobre o suicídio nos escritos de Michel Foucault, eu acho importante que eu fale um pouco da minha trajetória e um pouco de como eu cheguei até essa pesquisa. Então, eu sou psicóloga de formação, tenho algumas especializações, me interesso por filosofia desde a época da graduação e especificamente pela filosofia do Michel Foucault. Eu sou psicóloga hospitalar, especialista em psicologia da saúde, psico-oncologia, prevenção do suicídio. Concluí o mestrado em filosofia em 2019 aqui na PUC de São Paulo e agora eu acabei de ingressar no doutorado em psicologia clínica, dando uma certa continuidade à minha pesquisa de mestrado, mas agora na psicologia clínica, aqui na Universidade de São Paulo. Eu, desde que me formei, me interesso bastante pela psicanálise do Winnicott, como eu falei, pela filosofia do Foucault, e estudo e trabalho com o tema do suicídio desde que eu me formei. Algumas questões e alguns aspectos a respeito do tratamento que é dado ao tema do suicídio me chamam a atenção já há um tempo. E o que eu quero dizer quando eu me refiro ao tratamento que é dado, né? A forma como é tratado o tema do suicídio. É muito recorrente em artigos científicos e artigos da mídia, principalmente naquilo que é discutido por profissionais da saúde, por psicólogos, psiquiatras e médicos, etc. É muito recorrente dizer que o suicídio é um tabu. E aí isso me chama a atenção, né? Será que sempre foi assim? Por que é assim? Uma outra coisa que me chama a atenção é uma certa naturalização da ideia de que o suicídio sempre está atrelado a alguma patologia. Muito chamada por essa inquietação, eu decidi fazer o mestrado na filosofia para ter a possibilidade de tratar fundamentalmente o tema do suicídio no seu estatuto político, no seu viés político, se é que eu posso chamar assim, e no seu aspecto histórico. Então eu fui lá para a PUC, tive a orientação da professora doutora Salma Tanus Muchaio. Essa dissertação ela foi defendida em 2019. O título da dissertação é Suicídio na Biopolítica, estudo à luz dos escritos de Michel Foucault. Então, como eu já falei, duas das principais perguntas que me levaram a essa pesquisa e que pelo menos deram um pontapé inicial da pesquisa foram: por que o suicídio? Porque parece que cada vez mais o suicídio vem sendo naturalizado como um tabu, entre aspas. E será que realmente o suicídio está sempre associado a uma patologia? Será que o querer morrer é sempre associado a algo patológico? Parece que existe um movimento cada vez mais fortalecido de as pessoas associarem imediatamente suicídio com transtorno mental, suicídio com depressão, suicídio com transtorno bipolar e assim por diante. Então isso pode nos trazer uma ideia de que todo querer morrer, de que toda pessoa que quer abandonar a vida sofre de algum transtorno mental. Motivada por esses questionamentos, eu fui fazer um percurso lá na minha dissertação, utilizando os escritos de Foucault e principalmente os escritos de Foucault da fase genealógica, a questão do poder, do biopoder, da biopolítica, da medicalização e assim por diante. Eu estudei o suicídio, como eu falei, quis estudar o suicídio em seu estatuto político-histórico, à medida que o Foucault proporciona essa possibilidade. Então, o que eu fiz foi analisar os estudos do Foucault a respeito do biopoder e do estatuto político de vida, analisar os escritos do Foucault a respeito do biopoder e do poder também sobre a morte e como isso implica no estatuto político do suicídio. O Foucault vai dizer que a biopolítica é uma tecnologia de poder, é uma das
tecnologias de poder que se desenvolve principalmente a partir dos fins do século XVIII. E aí, nesse sentido, Foucault vai dizer que isso modifica o estatuto político da vida, porque antes disso, a vida não era o principal alvo do poder político. Ela passa a ser entendida como o bem supremo, digamos assim, a partir do momento que as ferramentas, que as tecnologias de poder se modificam socialmente, historicamente, etc. Então, o que o Foucault vai dizer? A biopolítica, ela é a entrada da vida na preocupação política. A vida passa a ser, nesse sentido, muito mais do que um direito, uma obrigação de todos. Manter-se vivo, ativo, saudável, é uma obrigação individual, coletiva, é uma obrigação do poder político e etc. Então, Foucault fala que começa a existir, então, um investimento no fazer viver efetivo da população. A partir desse momento, torna-se imperativo estar saudável, manter-se saudável, e a partir disso também entram em ação todos os mecanismos da medicalização da vida. Então, todas as normas médicas entram em ação no objetivo e na função do fazer viver efetivo. A vida é, como eu falei, muito mais do que um direito, uma obrigação de todos. Manter-se vivo, manter-se saudável. O que não significa que a morte não seja a preocupação do poder político, ela é também. Mas a vida é aquilo que o poder político quer controlar, governar, administrar, gerir. A vida da população é aquilo que o poder político procura governar. A morte, ela precisa ser, de certo modo, também administrada. As pessoas precisam entender que o que elas têm que fazer é manterem-se vivas. E nesse sentido, diz o Foucault, a morte se torna algo escondido e para além do oposto biológico da vida, a morte se torna o oposto político da vida. Se a vida é aquilo que se quer manter, a morte é aquilo que se quer evitar, esconder. A morte na biopolítica, ela deliberar sobre morte é algo que pertence, ou que pertenceria ao poder político. Não cabe ao indivíduo pensar ou deliberar sobre a própria morte. Então, o Foucault vai dizer que tem alguns mecanismos que na biopolítica, entre aspas, autorizariam o fazer morrer. Esses mecanismos estão atrelados ao racismo e etc. Porque, de um modo geral, não se pode querer morrer. Na biopolítica não se pode não querer viver. E aí fica um pouco mais clara a ideia de que o suicídio se torna algo completamente indesejável ou indesejado. O suicídio num contexto político de biopolítica ou de vigência de biopolítica se torna uma das principais transgressões. Ao sujeito é vetado querer morrer, porque a vida não pertence a cada um. A vida ela é gerida pelo poder político, então não cabe ao sujeito querer morrer, e isso é vetado. O suicídio é uma das grandes transgressões, e como uma das grandes transgressões da biopolítica, ele passa, diz o Foucault, por muitas interdições. E aí é importante dizer que o Foucault não tem um livro ou textos, muitos textos, dedicados ao tema do suicídio. O meu caminho na pesquisa foi um caminho que eu chamei de indireto, através do estudo sobre vida e morte, construir os argumentos a respeito do estatuto político do suicídio. A morte na biopolítica é aquilo que escapa da vigilância do poder político, é aquilo que escapa dos olhos do poder. Então, ao poder político cabe administrar, ao poder político cabe também administrar pelo menos os efeitos dos suicídios, administrar pelo menos os discursos a respeito do suicídio. Então, o que eu percebi é que o discurso sobre o suicídio foi interditado. Por isso se diz tanto que o suicídio é um tabu. O suicídio, ele, entre outras questões, levanta uma questão
extremamente relevante, que é: a quem pertence a vida? Na biopolítica, a vida não pertence a todos e a cada um. A vida pertence ao poder político. É por isso a gente pode entender que muitas das questões da bioética, como a eutanásia, o aborto, o suicídio e o suicídio assistido, são tão cercados de valores morais e de interdições, e é muitas vezes com ares de hesitação que se toca nesses assuntos. Por conta do estatuto político, da vida, da morte e do suicídio, o querer morrer se tornou algo também medicalizado. E isso explica um pouco por que vem acontecendo e se fortalecendo o movimento de patologizar o querer morrer e de patologizar o suicídio. Como eu tenho pouco tempo para falar da minha pesquisa, eu vou parar por aqui. Convido vocês que tiverem interesse em saber mais, saber do desfecho da pesquisa, a lerem a pesquisa que está disponível no site da PUC e provavelmente vai ficar disponível aí na própria descrição do vídeo. Eu encerro por aqui. Agradeço a todos que acompanharam até agora, agradeço o convite para gravar esse vídeo e fazer parte dessa série. E estou dando continuidade no estudo do suicídio no doutorado. Agora estou estudando o suicídio e o sofrimento psíquico na racionalidade neoliberal. Eu vou falar um pouco mais de sofrimento psíquico produzido por um contexto de produção de subjetividades na vigência, digamos assim, da racionalidade neoliberal. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até mais.